Olá pessoal, bom dia, obrigada a todos, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Pequenos Encantos, Ateliê Boneca de Panos. Meu nome é Marlene Xavier e depois de um bom tempo estou retomando com uma discussão que hoje é extremamente importante para mim, que é compartilhar uma experiência que eu estou vivendo, que é de passar por um câncer, fazendo bonecas de pano com a intenção de arte terapia, trabalhar os meus sentimentos, as minhas emoções e buscar assim um novo significado para essa doença que na verdade desde um primeiro momento traz um significado muito negativo, né? De que já o primeiro impacto que as pessoas já pensam é na morte e como algo definitivo, como se não tivesse outras saídas, né? Eu também inicialmente passei por algo assim, tive essa mesma sensação, as mesmas dores, as mesmas preocupações, de me perguntar por que eu, né? O que dá um sentido de punição, né? Como se fosse somente eu que estivesse vivenciando câncer, quando não é verdade, são milhares de pessoas neste momento. Eu fiz uma inversão na pergunta, né? Eu passei a me perguntar para que eu estou passando por esta doença neste momento, subentendendo-se que há outros significados, outros aprendizados com essa experiência, né? Que não seja só a morte, que não seja só o fim, né? Ou a morte colocada como um fim. Então, até porque nós podemos falar também hoje que existem pessoas que passam pelo câncer e morrem 30, 40 anos depois de outras causas. Então, isso é bastante importante, né? Não entender a notícia, o diagnóstico, enfim, como algo, como um fim em si mesmo, né? Uma outra questão, depois desse primeiro choque inicial, é uma questão de depressão, uma vontade de desistir, teve dias que realmente muito difícil de levantar, e eu percebi que num certo momento eu tive que fazer uma escolha, ou eu levanto ou eu desisto definitivamente. E eu tomei a decisão de enfrentar. Esse enfrentar aconteceu muito mentalmente, porque emocionalmente, na verdade, eu fui percebendo que eu não tinha essa condição de enfrentar, né, com a força que eu gostaria de passar por esse processo. Isso foi se arrastando por um longo período, até porque eu fiz uma cirurgia para a retirada do tumor. Essa cirurgia demorou mais de 60 dias, uma recuperação bastante delicada. Então eu fui assim me envolvendo muito com tristeza, como se não tivesse nenhuma esperança, nenhuma alegria, nenhuma luz no fim do túnel, né? E como a gente está falando de emoções, eu sentia muita raiva num primeiro momento, sentia-me também encurralada, obrigada a passar por algo que eu não gostaria de estar passando, obviamente. Então eu sentia raiva de Deus, sentia raiva da vida, raiva de tudo. Eu fui percebendo, né, apesar de uma certa resistência inicial, que eu precisava me vincular a alguma coisa. O corpo, a mente, as emoções não davam conta de se vincular a nada, de fazer nada, mas eu sabia que eu tinha que retomar minha vida de alguma forma, porque da forma que eu estava vivendo, sim, que era a morte. Como eu sou uma pessoa já aposentada e a única coisa que eu sei fazer, né, há muito tempo eu faço, há mais de 20 anos eu sou bonequeira, né, então são minhas bonecas. Aos poucos comecei a retomar uma vontade, um pequeno desejo, uma pequena luz
de voltar a mexer com as minhas bonecas que fazia muito tempo que estavam encostadas, né? Então eu voltei, num primeiro momento, assim, simplesmente pensei em fazê-las, para me envolver com alguma coisa. No começo eu não consegui me envolver emocionalmente muito com elas, mas depois eu já percebi que já estava novamente pensando num tecidinho que ficava mais bonito para tal vestido, num sapatinho, e em pouco tempo eu já me vi fazendo bonecas o dia inteiro, de realmente começar às 7 da manhã e ir até às 7, 8 da noite. E o mais importante, todos os dias que eu comecei a refazer as minhas bonecas, eu deixei de pensar no câncer, não necessariamente 100% do tempo, mas houve dias que se eu pensei no câncer 1 ou 2 vezes, foi muito, a partir do momento em que eu realmente me envolvi com as bonecas. Como eu disse há pouco, a questão da raiva é um sentimento extremamente forte que não só em mim, com as pessoas que também conversei na mesma situação, se colocam com muita raiva, né, quando recebem o diagnóstico. E naquele momento eu fiz essa boneca, né, exatamente representando esse sentimento. Lembrando que as bonecas que eu faço, elas têm a ver com o sentimento que eu estou vivendo naquele momento, né? Ao invés de fugir do sentimento, eu entro nele através de estar com elas, durante todo o tempo que eu as confecciono, eu tento vivenciar aquele desconforto do sentimento da raiva. Bom, então vocês poderiam me perguntar, por exemplo, por que as bonecas? Porque na verdade eu já faço boneca há quase 30 anos. É um produto que eu gosto muito, representa o ser humano, é o que mais representa o ser humano em miniatura, e me sinto muito confortável em expressar as minhas emoções através delas, né? Tenho outros vídeos já no meu canal falando sobre a importância das bonecas, não somente no sentido comercial ou apenas como brinquedo, mas como um símbolo extremamente importante politicamente falando, né, que representa o ser humano de várias formas e que são representativas etnicamente falando também, e que valeria a pena vocês darem uma olhada nesses outros vídeos, né? Hoje, algumas bibliografias já começam a aparecer, algumas pesquisas nesse sentido, mas ainda é muito pouco. Eu sei que ao fazer essas bonecas, eu estou criando arte, porque eu entendo que a arte é exatamente conseguir aquilo, passar, né, transformar aquilo que está dentro de mim, de alguma forma, em algum objeto, fora de mim. Então eu uso as bonecas para que eu consiga expressar esses sentimentos, essas emoções desse momento tão difícil na minha vida. É o único objeto que eu tenho no momento que eu consiga fazer isso, né? Então é importante falar também que as bonecas, eu não sou só criadora, eu crio as bonecas, mas elas também de alguma forma me criam, elas me dão coisas de volta, né? Eu sou a criadora, mas também recebo delas como criação. Então, eu sei que em pouco tempo eu estava fazendo bonecas praticamente o dia inteiro novamente, né? Durante o processo de recuperação da cirurgia, e quando veio também a notícia que eu teria que realmente fazer a quimioterapia por um período, né, aí de 6 sessões. Então eu entendo que independente dessa questão do envolvimento com as bonecas, para mim elas significam um motor que movimenta forças internas
e que me colocou em movimento novamente. Isso para mim foi extremamente importante. Quanto ao meu processo de criação, na retomada, né, desse vínculo de fazer as bonecas novamente, não é apenas assim, eu vou fazer as bonecas e pronto. Não, elas têm um significado tão importante para mim que elas têm que fazer parte do processo do tema que eu estou vivendo. Então eu até poderia simplesmente falar, fazer uma boneca hoje, mas se eu estou triste, né, se a tristeza aparece, eu vou fazer uma boneca, eu quero sentir, vivenciar o sentimento de tristeza junto com o fazer, com o confeccionar aquela boneca, né? Então eu me vinculo a elas a partir desse universo dentro de mim, das minhas emoções. Se eu estou com câncer nesse momento, eu quero que elas façam parte desse processo de criação deste tema. Bom, então eu fiz várias bonecas conectadas com esse tema, com essas minhas angústias, dúvidas, dores que eu estava vivendo naquele momento, né? E eu percebo também que isso significa para mim uma forma de organização interna do que eu estou vivendo, né? Então, um diagnóstico de câncer, ele bagunça, vamos dizer assim, né? Literalmente a vida da gente. Fazer as bonecas me deu a possibilidade, ou me dá a possibilidade de organizar emocional e mentalmente as emoções, as confusões que estão dentro de mim, né? Então eu acabo conseguindo ver o todo pelo que eu estou passando, e eu comecei a perceber que realmente a pergunta não era por que eu estou passando por isso, mas para que aprendizados eu tinha que viver, uma vez que eu tinha feito a escolha de continuar e de enfrentar a doença, né? O que tinha ainda a meu próprio respeito que eu não conseguia entender e que a doença estava trazendo para que eu entendesse, né? Uma delas que me deixou bastante não surpresa, mas assim com uma profundidade, né, do assunto bastante grande, foi com relação à minha criança interior. O quanto a minha criança interior, em toda a sua história de vida, dores, traumas, desde a infância, neste momento com o diagnóstico, né, e o tratamento do câncer, isso potencializou. Então eu tive pânicos que eu não sabia que existiam mais, emergiram. Eu não queria ir para o hospital, por exemplo, tomar injeção, tirar sangue, fazer exames, não queria, né? E eu fui entendendo que de alguma forma esse medo, esse pânico do sofrimento não era uma coisa de agora, era algo já da minha existência, da minha biografia, que tinha tomado pelo susto, pela dor, pelo drama, que realmente é um drama no sentido literal, né? Potencializou. Então eu precisei aprender a lidar com isso, e eu me lembro que teve um dia, por exemplo, no hospital, quando eu ia começar a minha primeira sessão de quimioterapia, eu queria fugir, eu não queria ficar ali, eu achei que eu não fosse dar conta, eu não estava conseguindo respirar, de tão apavorada, era uma criança querendo fugir pelos corredores do hospital, né? E eu, naquele momento, eu comecei a ter consciência da minha respiração. Comecei a querer respirar novamente com calma, inspirar, expirar, e pensava com calma que essa criança não estava só, né? Porque na verdade lá atrás, em muitos momentos da minha vida, essa criança se sentiu muito sozinha, e foi de uma certa forma eu fui crescendo, né, e colocando essas emoções em algum lugar que, num sentido
parecia que tinha esquecido, sumido, mas na verdade elas estão lá, elas emergiram ali, né, com o trauma do câncer. Então, eu era como pegar na mão dela, diferentemente da infância que ela se sentiu sozinha, ali naquela cadeira de hospital, perto de dezenas de outras mulheres que estavam indo também fazer a primeira quimioterapia. Eu conversava mentalmente, emocionalmente com essa criança. Você não está só, agora você me tem com você. Você é criança e eu sou adulta aqui dessa história e nós vamos seguir juntas. Nós vamos conseguir passar por isso juntas. Você não está sozinha. E assim foi que eu consegui, né? Eu consegui realmente ir me acalmando. Eu percebi que a respiração foi voltando, fui dando conta de respirar normalmente novamente, e aquela criança apavorada diminuiu muito de tamanho, né? O pânico. Então, eu fiz essas duas bonecas, essa boneca maior simbolizando a Marlene adulta, né? E a pequenininha, a minha criança interior, que tinha naquele momento tanto medo, tanto pavor, tanto terror, achando que não daria conta de passar por aquela situação, né? Então, as duas estão de mãozinhas dadas, uma dando força para a outra, como deve ser, né? Lá na minha infância não foi, mas hoje a adulta precisa cuidar da criança que ainda existe, né, dentro de mim. Então, quando eu falo de novos significados do câncer, né, eu estou me referindo a isso. Este foi um dos significados mais importantes que eu venho tendo, que eu venho desfrutando, digamos assim, aprofundando durante esse processo de autoconhecimento através desse momento do câncer, que essa criança interior, que havia muita mágoa, muita dor, muita coisa que precisava de ser tratada, de ser vista dentro dela. Uma delas foi a solidão, por exemplo, o medo de ficar sozinha, achava que não daria conta de sobreviver, né? A falta de confiança em mim, em Deus, na vida, tudo isso eu percebi que essa criança ainda carregava dentro dela. Então, para falar de novos significados, eu destacaria essa situação dessa criança que emergiu, gritando ali: olhe para mim, né? Olhe para mim, estou aqui. Você está tendo a oportunidade nesse momento de me ver e da gente trabalhar juntas determinadas situações que realmente foram me fortalecendo à medida que eu fui fazendo isso. Ao enfrentar essas situações cara a cara, principalmente esses medos, né? Essa força que antes não era natural, né? É uma força que passou a existir. Um processo muito tranquilo. Como eu já disse, eu comecei a refazer as bonecas e a passar vários dias sem pensar sequer na doença. Essa é uma boneca que eu fiz nesse momento, que simbolizou também, né, o medo. Como eu fui uma criança, eu disse que a minha criança interna tinha muitos traumas e que emergiram, né, durante esse processo agora do câncer. Eu dediquei um tempo maior para olhar essa questão do medo dentro de mim. Medo, o sofrimento, né? Um medo muito grande de sofrer, que vem de várias fontes que não caberiam aqui, mas o fato é que eu dediquei, fiz essa boneca pensando, sentindo, chorando em muitos momentos, né? Porque, como eu disse, eu não faço boneca por fazer, eu faço as bonecas, ainda mais numa situação dessa, de vivenciar as minhas emoções.
eu faço sentindo cada emoção. Então, vem memórias de traumas, de coisas do passado, e eu tô ali fazendo essas bonecas, apesar de que eu tô sempre buscando também colocar alegria nelas, colocar beleza nelas, né? É um lacinho, é um tecido de boa qualidade, né? Eu não entrego apenas na questão da feiura do medo, né? Os ensinamentos dessa criança, da minha criança interna, foram vários, né? Principalmente sobre essa questão do quanto ela se vinculou muito mais ao sofrimento e não com o lado feliz, né, da vida. Ela não conseguia nem enxergar um lado feliz da vida. Então isso significava uma determinação, por exemplo, de que ela sempre ia ficar sozinha, de que ia morrer sozinha. Era como se ela não merecesse coisas boas e como se estivesse sempre sendo punida por algo. Daí vem um diagnóstico, né, de câncer, que eu conversei com muitas pessoas também diagnosticadas com câncer, grupos de apoio. É muito comum a pessoa que recebe o diagnóstico se sentir como se ela fosse culpada por alguma coisa, né? Se ela estivesse sendo punida, pagando alguma coisa por estar com câncer. Então eu olhei diretamente para essa crença dessa solidão, esse medo de ficar só, o que me fez me agarrar a muitas pessoas e situações ao longo da vida, como uma dependência mesmo emocional. E nesse momento que eu passo por isso, eu enfrentei essa solidão. Eu quis passar sozinha por muitos momentos, eu quero ficar sozinha em muitos momentos, e hoje eu fico muito bem, né? Cada vez mais a solidão me apavora menos, me dá menos medo e me fortalece mais. Então esta imagem que essa criança criou e desenvolveu ao longo de toda essa vida, né, é como se algo ruim sairia dali, né, desse processo. A dor da autorrejeição, do se sentir menos, uma inferioridade muito grande ao longo da vida. Isso foi gerando uma tristeza profunda que me acompanhou na minha biografia quase que a vida inteira. Eu fiz essa boneca, esta boneca que representa essa tristeza, né? De alguma forma eu a fiz mais soltinho, um macacãozinho jeans, as mãozinhas para trás, né, andando meio perdida pela vida, no sentido de que eu também senti muito ao longo da minha vida uma dificuldade de me encaixar, de pertencer a algum lugar. E nesse momento do câncer eu trouxe também essa questão da tristeza, né? Uma tristeza que na verdade se desdobra em outras questões importantes, como a depressão, que eu também tive que trabalhar, né? Então, a maior parte da minha vida, eu fui uma pessoa, como eu disse, a minha criança, ela foi muito mais vinculada ao sofrimento do que ao lado feliz da vida. E hoje essa criança está me ensinando, ela está ensinando a adulta, né, que a vida tem dois lados, pelo menos, né? Nunca é só a tristeza ou nunca só a alegria. É possível hoje, como eu estou passando, por exemplo, durante o processo de câncer, também ter momentos de paz, também ter momentos de alegria fazendo as minhas bonecas. Bom, então eu volto, né, a dizer que a minha criança tinha um entendimento da vida, de que a vida era apenas sofrimento e de que ela sofreria do começo ao fim. E isso, para quem recebe um diagnóstico de câncer, é uma profecia, né? Foi como se tivesse realmente garantido ali, a vida tivesse dizendo: não te falei, não falei que você realmente não merecia ser boa,
que você era algo ruim, que você era uma pessoa muito má, que você morreria sozinha, né? Então, olha aí, um câncer, agora um câncer, né? Bom, então esse diagnóstico do câncer veio a coroar isso, né? A dizer que realmente a vida era algo aterrorizador, né? Só que eu fiz essa escolha de continuar, de lutar, de me curar, de passar pelo processo de cura, de tratamento, e eu venho entendendo cada vez mais que um outro significado que o câncer me traz é o entendimento de que a vida é a soma de todas essas minhas partes, né? A minha parte criança, que ainda tem suas dores, seus traumas a serem trabalhados, a minha parte que gosta de coisas em mim, e a outra parte que não gosta das minhas imperfeições, do meu lado sombra, que gostaria que eu fosse perfeita. Enfim, eu tenho entendido, né, o grande processo de entendimento dessa recuperação, né, desse significado diferenciado do câncer para mim, é que a minha missão é integrar isso tudo aqui dentro de mim, né? É aceitar, inclusive aceitar o câncer, né? Que faz parte da vida, sim, como de muitas pessoas, né? E em um momento eu me pergunto, né? Nenhuma parte minha dessas bonecas todas que eu fiz representou alegria, né? Eu só trouxe tristeza. Será que essa criança não quer ir embora de jeito nenhum? Ela só quer mostrar o lado triste da vida, né? Como se nunca tivesse sido feliz. E isso não é verdade, né? Há um lado que resiste em querer ver que eu fui feliz, né? Uma criança que brincou muito, nasci em cidade pequena, molhava meus pezinhos nas águas de chuva, adorava andar em dia de chuva, andava descalça, brincava, subia em pé de manga, adorava manga, ia para o sítio do meu avô, andava a cavalo, fugia dos adultos para ir nadar nos córregos escondida, né? Então, esse lado precisa, que é como se fosse um apagão. A memória infantil, ela se gruda nas coisas negativas e esquece as positivas. Então tem essa parte que precisa ser cada vez mais alimentada, né, e exercitada, e trazendo esses momentos de alegria à minha mente como um vínculo com a vida e não com o sofrimento. Então, assim como no passado, né, que havia um lado de alegria, mas a criança só dava valor ao sofrimento, da tristeza, hoje o câncer, ele traz, além das dores, né, eu tenho encontrado também a paz através do câncer. São muitos os momentos, como eu disse, que nem me lembro que tenho câncer. Então é possível, sim, num processo de dor como esse que eu estou passando pelo câncer, encontrar também a esperança, né? E um novo significado para a minha vida, para a nova vida que eu estou vivendo a partir daqui. Dizendo que a vida então possui esses dois lados, que eu estou também, é novidade para mim, estou aprendendo, percebi que minha missão aqui é integrar todas essas partes, e que eu sou resultado de todas essas partes, né? Goste de algumas coisas em mim ou não goste, essa criança ainda precisa de cura, né? Ainda tem muita coisa que precisa de ser visto, e que as bonecas estão aí me ajudando nesse processo. E tem uma parte minha da qual eu não poderia deixar de falar, que é um adulto difícil de aparecer em meio a todas essas partes, né? Que é um adulto que tem uma essência que é eterna, né? Que é uma essência que é luz, e que independentemente de qualquer problema, câncer, seja qual problema que for, essa essência de luz está lá para me ajudar, né? Para eu conseguir enxergar todas as partes
e cada uma delas fazendo esse seu papel, né, de integrar todo esse meu ser, né, para me tornar uma pessoa cada vez mais completa, mais feliz. Eu vou contar uma história, relembrar uma história, né, que é contada e recontada há muitos anos no mundo todo, e é a minha preferida, que é a do Patinho Feio, né, do Hans Christian Andersen. Olhando de maneira geral, vocês já podem observar que com a história da minha criança interior, né, já lembra bastante coisa da história do Patinho Feio, né? Então nós podemos dizer que o Patinho Feio, ele representa toda essa parte da minha vida que eu fui fazendo contato com ela, como a de muita gente, porque é um conto universal, né? Então ele vai tratar de assuntos universais. Ela representa esse lado também da autorrejeição, né, que se desenvolve inicialmente pela rejeição do ambiente, a família, os amigos, né, a mãe pata lá que não aceitou o patinho, né, e todos os amigos que de uma certa forma passam também a excluí-lo, a isolá-lo, e ele passa a um exílio, né? Ele passa a viver um exílio e um afastamento e percorrer o mundo afora sempre muito sozinho, né? E num grau de sofrimento muito grande. E como ele se autoculpava, né? Se achava ele o errado, porque foi assim que ele sempre foi tratado, as coisas nunca davam certo, porque pioravam mais, realmente estragava. Entrava na casa da mulher, a única que o recebeu, o gato faz alguma coisa, ele já acha que é com ele, e a panela já derruba a panela, derruba a comida, e assim vai, uma vida atrapalhada, mas porque ele acreditou que ele era algo que na verdade ele não era, né? Então, na vida dele não havia esse espaço para alegria também, só havia para o sofrimento. Ocorre que, já muito cansado, a vida trouxe uma surpresa para ele, né? E um belo dia, todo mundo já se lembra dessa história, um belo dia ele encontra um grupo de pássaros lindos, maravilhosos, aves maravilhosas, e que ele se identifica muito, ele fica muito encantado com aquilo, e ele passa a pertencer, ele é aceito naquele grupo, porque na verdade eram cisnes como ele. Na verdade ele nunca foi um pato, ele sempre foi um cisne, né? Então aquilo que fizeram ele acreditar dele próprio foi a causa de tanto sofrimento e de tanta dor. O dia que ele passa a encontrar a própria turma, né, e olhar para dentro de si e ver que ele realmente tinha vivido uma ilusão, ele não era ruim, ele não era errado tanto assim, né? Então, o dia que isso aconteceu, tudo mudou, né? E ele passa a ser aceito naquele grupo e vai vivenciar realmente a história dele como cisne daí para frente, né? Então, essa boneca que eu fiz com tons brancos e amarelos, ela simboliza essa história do Patinho Feio. O amarelo do sapatinho e daquele parte daqui da roupa, simbolizando o amarelo do pato, mas o branco, né, esvoaçante, lembrando, querendo desesperadamente voar, alçar novos voos como um cisne maravilhoso, né, e querendo, né, na verdade, respondendo a essa questão inicial lá da minha fala inicialmente, que perguntava, né, se há outros significados para a vida, né, depois ou a partir do momento que você tem um diagnóstico de câncer, né? E eu digo que sim, assim como o Patinho Feio, né, que não era pato, era cisne,
tem a parte dele linda, maravilhosa, que precisava encontrar espaço, lugar certo, pessoas certas para florescer, né, e se abrir. A mesma coisa o câncer tem feito comigo, né? Tem me dado essa possibilidade de encontrar o meu lado que eu ainda desconhecia. Então é isso, muito obrigada e estejam sempre presentes no canal.